Juízes 13, verso 9. Diz assim: e Deus ouviu a voz de Manoá. Podeis assentar. Muito obrigado. Meus amados, queridos, que me ouvem aqui nesta noite, os que estão distantes, mas faz ouvir o som da nossa voz. Essa palavra é uma das histórias dos juízes de Israel mais conhecidas. É bem verdade que todo professor de escola bíblica dominical, infantil, departamento infantil, ilustra bastante a história de Sansão, filho de Manoá, a qual sua mãe, estéril, não poderia conceber filho da tribo de Dan. E a palavra de Deus diz também que Israel estava vivendo um tempo de servidão, um tempo de opressão por 40 anos. E dessa mulher estéril, a esposa de Manoá, Deus aparece a ela. A palavra do Senhor diz que e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher estéril, dizendo para ela: tu conceberás um filho, e este será nazireu, que significa escolhido, separado, desde o ventre. E disse assim: abstenha-se de coisas impuras, de beber vinho, porque esta criança, ela é consagrada a mim. Deus ainda é aquele que faz a estéril gerar filhos. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Deus ainda é aquele que faz a estéril dar luz. Deus ainda é aquele que muda quadro com mão forte. Deus é aquele que tem a última palavra, ainda continua sendo dele. A última palavra ainda continua sendo do Senhor. Aquele menino que nasceu, aquela criança cujo nome chamaram de Sansão, o seu pai e a sua mulher, e depois de ter esse encontro com Deus, que cresceu separado, havia uma promessa sobre ele. Já viu quando nós apresentamos as crianças aqui, e nós vamos voltar a apresentar as crianças, para aqueles que não tiveram as suas crianças apresentadas, já estou anunciando, no último domingo do mês de outubro, nós vamos voltar a apresentar as crianças, no último domingo do mês de outubro. Da mesma forma, Sansão foi apresentado ao Senhor, desde o ventre, consagrado ao Senhor, e havia promessas sobre a vida daquele menino, cuja palavra de Deus diz assim: e pelas suas mãos, disse o Senhor, eu vou livrar o meu povo. Promessa poderosa, de uma criança que ia crescer forte, saudável. E Sansão veio, conhecia as regras, mas fez pouco caso delas. Muitas vezes, para Deus usar você, é necessário que você mantenha-se separado. Separado de quê, pastor? Separado do mundo, separado das coisas que é normal lá fora, mas não
para quem serve ao Senhor. E quando você escolhe ser separado, quando você escolhe obedecer às ordens divinas, pode ter certeza que a bênção de Deus estará sobre a sua descendência, a bênção de Deus estará sobre os seus filhos, a bênção de Deus estará sobre a sua casa. Aleluia. Quando Sansão ficou jovem, ele gostou de uma menina, de uma mulher, que não era da sua descendência, não era das suas tribos. E desceu Sansão a Tina, e vendo uma mulher dos filhos dos filisteus, que era inimigo do povo de Israel. Veja onde Deus vai nos levar com essa palavra. Agradou Sansão dela. E quando Sansão ele começa a se envolver com essas mulheres estrangeiras em um ato de desobediência, mesmo sabendo que foi chamado para seguir ao Senhor e representar Deus entre o seu povo, Sansão começa a deixar-se levar pelas suas fraquezas. Interessante que a Bíblia, ela não esconde os erros daqueles homens e mulheres que passaram por aqui, mas a Bíblia faz questão de dizer que a misericórdia de Deus está conosco, a misericórdia de Deus sempre está conosco. E aí eu ministro para os jovens o perigo que existe de quando você vai lá fora procurar uma namorada, por exemplo. Quando você busca lá fora um namorado que não teme ao Deus que você teme, que não conhece o Senhor teu Deus. Pastor, é pecado? Não. Mas certamente você vai ter um jugo sobre ti. Certamente você pode cair numa situação difícil. E quando nós olhamos aqui para as guerras e para a vida de Sansão, ele vai lá fora, arruma um casamento lá fora. O que resultou desse casamento? Eu vou dizer o que resultou do casamento de Sansão, porque procurou fora da casa de Deus. Deus me deu essa palavra, e eu preciso falar aquilo que o Senhor ministra. O que resultou foi uma desavença muito grande. O que resultou foi uma inimizade, e foi permitido isso por Deus. E essa esposa de Sansão foi dada a um amigo dele. O pai dela, quando Sansão veio para buscá-la, o pai dela deu ela para outra pessoa. E se irritou Sansão. Sansão combateu, colocou fogo na seara dos filisteus. Sansão lutou as suas guerras. Sansão feriu homens. Sansão tinha a força de Deus. Mas Sansão era aquele tipo que gostava de adrenalina, gostava de viver no limite do que é certo e do que é errado. Sansão gostava de viver no limite. Muitas vezes é perigoso quando nós queremos viver no limite. Um homem que tinha o Espírito de Deus, que sempre descia sobre ele, um homem que foi consagrado ao Senhor, um homem que foi ensinado pelos seus pais, aconselhado pelos seus pais a não casar com uma mulher fora da casa do Senhor, não casar com uma mulher estrangeira. E nem sempre é culpa dos pais, porque chega um momento, guarde aí, Deus está me dando essa palavra para vocês. Chega um momento que o que você faz é ensinar o teu filho, mas chega um momento que ele vai querer voar.
Chega um momento que ele vai fazer as suas próprias escolhas. Chega um momento que ele vai querer tomar os seus próprios caminhos. E esse momento chegou para Sansão, contra o gosto do seu pai e da sua mãe. Ele arrumou essas confusões todas, esses problemas todos, porque saiu fora daquilo que era consagrado ao Senhor, separado ao Senhor. E depois disso, depois das suas guerras, ele se apaixona novamente, e dessa vez por uma mulher prostituta, chamada Dalila. E Dalila, por sua vez, prometeu a si mesmo, que acabaria com a força de Sansão. Queridos, nesta noite, eu não sei o que pode destruir a tua força. Eu não sei o que pode querer acabar com a sua comunhão. Eu não sei o que pode afastar você da intimidade que você tem com Deus. Mas uma coisa eu estou certo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sansão talvez achava que era autossuficiente, ele era autoconfiante, havia matado um leão, nada parava na frente de Sansão, porque o Espírito de Deus estava com ele. E quando o Espírito de Deus está conosco, nós temos força. Mas o inimigo, ele vem no seu ponto fraco. Ele não vai aonde você é forte. Ele não vai aonde você está preparado. Ele pega o seu ponto fraco. E qual era o ponto fraco de Sansão? Se envolver com mulheres estrangeiras. Ele gostava disso, mesmo sendo separado. E Dalila prometeu que destruiria ele. Sansão achava: ninguém pode descobrir o meu segredo, que estava nos seus cabelos. Mas Dalila dava aquele jeitinho, com suas carícias. E muitas vezes o mundo, ele sempre quer dar um jeitinho. Sempre entrava de algum jeito na vida de Sansão. E Sansão contava histórias, enganava Dalila, achando que ela era boba. Ei, cuidado, hein? Deus está falando aqui nessa noite. Muitas vezes subestimando a capacidade do inimigo. Aí eu conto qualquer coisa. E teve uma certa vez que Dalila veio falar: me fala o seu segredo. Ele disse bem assim: é só pegar 7 tiras de couro úmida e me amarrar com essas tiras de couro, que eu me tornarei um homem como qualquer outro. E ela fazia esses testes, e várias vezes o testava. E aí quando vinham os inimigos, e ele estava sempre, que me chama a atenção, dormindo. Sansão estava sempre dormindo nos braços de Dalila. Quando vinha o inimigo, aí vem Sansão, os teus inimigos, ele arrebentava as tiras e enfrentava os seus inimigos. E ela estava só blefando, chorando,
até chorava. Dizia para ele assim: Sansão, você não me ama? Você não me quer? É assim, Sansão, me enganando. E Sansão estava seguro que jamais revelaria o seu segredo. Sansão, tipo assim, ia brincando, gostava de brincar. Era aquele crente que gostava de brincar com as coisas sérias. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Querido, cuidado. Não brinca não. Uma hora o inimigo pode realmente descobrir o seu segredo. O inimigo faz tentativas. Ela começou a envolver com seus carinhos naquilo que propiciava a ele prazer, que dava a ele prazer. Ele subestimou a inteligência de uma mulher. Achava que ela não seria capaz. Ele confiava na sua força física. Ele confiava até que era chamado, e realmente era. Tem muita gente que é chamado por Deus, mas não vigia nada, mas é chamado. Ele confiava no seu chamado. E ele dizia: não, eu sou nazireu de Deus. Fui consagrado desde o ventre da minha mãe. Resolvo qualquer situação com a força física. Mas cuidado, o inimigo sempre tem uma estratégia. E teve um dia, enquanto Sansão sempre estava mentindo a ela e brincando com a situação, um dia ela chorou falsamente, muito. E Sansão realmente estava apaixonado por aquela mulher. Que coisa terrível. E ela chorou. Aí ele falou assim: aonde foi a queda dele? Vem cá. Ele chama ela para perto e diz assim: eu sou nazireu de Deus. Eu sou separado. Eu não posso beber. Olha só o que está escrito, é sobre isso mesmo. Eu não posso beber vinho. Eu não posso tocar em coisas imundas. Sansão não podia beber vinho, mas tomava. Fazia banquetes. Sansão não podia tocar em coisas imundas, mas comeu o mel da carcaça de um leão, do animal morto, que era considerado imundo. A carcaça de um animal morto para um judeu era considerado imundo. E Sansão comeu daquele mel. E Sansão não só comeu daquele mel, como deu também para outros comerem daquele mel. Interessante que uma pessoa que se contamina, às vezes quer contaminar outros. Sansão estava fazendo tudo ao contrário. Um dia, a casa cai. Ninguém consegue enganar para sempre. Quantos acreditam nessa verdade que o pastor Cleif está pregando aqui? Quantos entendem o que o Espírito Santo está falando? Estou falando de forma clara. Um dia a casa cai. E cai mesmo. Ah, ninguém vai descobrir. Ninguém vai ver. O pastor não está lá para ver. Minha esposa não está lá para ver. Meu filho não está lá para ver. Mas tem um que vê. Ele vê. Querido, o Espírito Santo é o que mais importa na sua vida.
O Espírito Santo é que mais importa na sua vida. E por que obedecer? Por que resistir às tentativas do inimigo? Porque você ama o Senhor Jesus. Porque você ama o Senhor. E quando Ele revela o seu segredo e diz para a mulher amada: se cortares o meu cabelo, não terei mais força. Eles foram então no cabelo de Sansão, que jamais havia passado navalha, que era a única coisa que ele guardava, porque as outras ele já tinha destruído tudo, porque o voto de Azriel não era apenas o cabelo, as outras coisas já tinham se destruído. Pastor Cleibson, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, o pecado ele não vem assim, pá, turbulência, pecou, não foi assim não. Eu estou falando essa palavra exortativa à igreja de Deus, não é assim. Aquilo vem, crescendo. É como um pé de espinhos. Quando ele nasce, parece uma plantinha normal. Todo dia dá um pouquinho de adubo para ele, um pouquinho de água, e ele vai crescendo. Não é de uma hora para outra a queda de Sansão. Todo dia. Um pastor disse para mim, no dia que eu casei, e eu guardei essa palavra, que é muito importante. O pastor disse assim: quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo. E quanto mais perto do mundo, mais longe de Deus. É uma verdade isso. E não é de uma hora para outra. Fulano pecou, fulano caiu, adulterou, aconteceu isso, aquilo. Não foi de uma hora para outra. Ele já vem, com pequenas coisas. E aos olhares de Dalila, ela engana mesmo. Não tem problema não. Primeira coisa, não tem problema não. Tem uns que são casados, mas quando viajam, tira as alianças no bolso, quando está com os amigos. Tem outros que na igreja é uma beleza, eu estou falando para todos aqui, uma beleza na igreja, que bênção, mas se o Senhor for passar revista aos celulares aqui, e só Deus para fazer isso, não cabe a nós vigiar a vida de ninguém. Eu já falei isso várias vezes, não vigia a vida de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos a chegarem juntos no céu. O que tem no seu celular? Quais são os vídeos que você vê? O que você está vendo? Qual é o fermento que está entrando ali? No seu casamento, no seu namoro, na sua vida de solteiro? É consagrado ao Senhor? Tudo que tem aqui é consagrado ao Senhor. O Senhor pode ler todas as mensagens do WhatsApp, do Twitter, do Facebook, do seu celular, porque Ele é dono das línguas. Será que o Senhor pode ver todas as imagens que tem dentro do seu celular? Aí eu faço a pergunta: será que nós estamos cuidando bem das nossas crianças? Por que as nossas crianças estão se automutilando, se cortando? Crianças nossas. Pastor, é verdade? Crianças nossas se cortando.
tomando remédio para morrer. Desperta a noiva eleita do Senhor. Ou nós brigamos pelas nossas crianças, ou vai aparecer os filisteus querendo derrubar, ou vai aparecer as Dalilas querendo tomar. Mas ainda há uma geração eleita, povo santo, Ramanash, separado, povo zeloso de Deus. Os dias são maus, queridos, e o inimigo não está brincando de ser inimigo. Nós precisamos proclamar um jejum por esta geração, que tem força física, mas que o inimigo arrancou a visão muitas vezes. Arrancou a visão, porque a primeira coisa que o inimigo fez, depois que Sansão revelou o segredo de Deus, de que era separado, quando ele vê que não tem mais a força de Deus, e se você não tiver a força de Deus, eu estou terminando. Quem é você sem a força de Deus? Quem é você sem a força de Deus? Quem sou eu sem a força de Deus? E o inimigo foi justamente na única coisa que restava: cortou a força. Depois que cortou a força, querido, já era. Ele vai nos olhos e arranca, cegando completamente a visão. E muitas vezes nós estamos vivendo um tempo de escuridão, cegos espiritualmente. Nós vemos, mas cegos espiritualmente. E se nós não conclamarmos um jejum por esta geração, as enfermidades emocionais, elas vão superar tudo o que existe, mas ela está destruída pelo poder que há no nome de Jesus. Ainda podemos fazer algo, porque senão vai, como a gente vê aqui, um menino escolhido, separado. Às vezes a mãe diz assim, o pai, né? Eu apresentei ele na igreja. E aí você vai lá nas delegacias. Evangelista Zé Antônio, que é da área do direito, sabe disso, já me falou, já me informou. Boa parte filhos de crentes apresentados na igreja, né, pastor Zé Antônio? Estão presos. Filhos de crentes, presos. Mães que conversam conosco, irmãs da igreja. E nem sempre, olha bem o que o pastor está falando aqui, nem sempre a culpa é dos pais, mas cabe nós como igreja ensinarmos os nossos meninos, ensinarmos os nossos filhos. Ainda faz mal muitas coisas, querido. Ainda faz mal muitas coisas. É uma luta, é uma guerra, irmãos. É uma guerra. É uma guerra. Eu estou pregando nesse culto de domingo, que poderia ser numa segunda. Os irmãos que me acompanham na segunda sabem disso. Mas é uma guerra, irmãos. Olha, às vezes tem pessoas que passam. Tem um contador que diz quantas horas alguém passa no celular, e às vezes passa de 16 horas, 18 horas, uma criança de 6, 7 anos no celular. A Netflix, Globoplay, todos os vídeos que te enviam, é uma gama de informação que nós pegamos no celular toda hora. E na Bíblia, quantas vezes nós pegamos? Quantos estão entendendo que o Senhor está falando? Levanta a mão, porque eu estou falando de uma forma bem clara hoje aqui. Está tudo invertido, irmãos. Ou nós tomamos uma atitude, ou o menino nazireu,
vai acabar com os olhos arrancados pelos filisteus, porque o mundo engana. O mundo engana. Irmãos, o TikTok, alguns já sabem o que eu estou falando aqui, né? Irmãos, é como que o inimigo arma, impressionante. O TikTok colocou ritmo. Você faz um vídeo numa velocidade enorme, faz várias coisas, várias situações, precisa ter visibilidade. É impressionante as inovações do tempo presente. Quem é na terra, eu estou terminando, que resta para combater? Eu não estou dizendo que é pecado, eu só estou dizendo aquilo que rouba o nosso tempo. E depois nós falamos, por que precisamos orar? Quem é na terra que pode ainda combater, confrontar com estas coisas? Somente a igreja do Senhor. Somente você, noiva eleita de Deus, que pode combater, que pode confrontar contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero finalizar dizendo o seguinte para os irmãos: Deus tem nos despertado a orar pelos nossos jovens e pelas nossas crianças e nossos adolescentes. Eu pergunto mais uma vez à igreja do Senhor: quantos estão comigo nessa? Se você ora de madrugada, lembra de orar pelas crianças. Lembra de orar pelos nossos filhos. No nosso tempo, quando nós ainda éramos criança, da minha geração, 46 anos de idade, os irmãos de 50, os de 35 ainda, nós jogávamos bolinha de gude e era carrinho feito de lata, não era isso? Carrinho feito de lata. Brincávamos de rolimã, essas coisinhas que ocupavam o tempo das crianças, era isso. E se você quisesse ter um carrinho, era com rodinha feita de chinelo de dedo. Quer ver? Quantos tiveram um carrinho feito de rolinha, com roda com chinelo de dedo? Levanta a mão aí. Olha aí. Skate, irmãos, tinha que fabricar o skate. Tinha que fabricar. Somente pouquíssima parte da população tinha direito a essas coisas. Mas isso fazia bem a criança, porque desenvolvia o corpo da criança. Hoje não. Se o neném está chorando, o que você faz? O neném chora até você dar o celular a ele. Aí você bota um videozinho, então, meu filho, então. Aí ele, parou o choro. Um dia eu adentrei uma casa e vi uma criança vendo um desenho. O Espírito Santo falou comigo: esse desenho, isso que está passando não é de Deus. Será que tudo que os nossos nenenzinhos estão vendo, nenenzinho, não estou falando de nenenzão não, o que está por trás ali? E é por isso, irmãos, que nós estamos enfrentando estes problemas, e eu ponho a igreja em oração e em jejum, para enfrentar e para salvar esta geração. Mulheres do círculo de oração, homens de Deus, é orar pelas essas crianças, para Jesus possa dar estrutura física, estrutura emocional, estrutura espiritual, para que não possamos ter os nossos filhos. E eles voltam para Deus, é verdade, mas voltam totalmente moídos. Caso de Sansão. Sansão voltou para Deus. A história dele acaba ele voltando para Deus.
mas jamais recuperou a visão. Jamais recuperou a visão. Aí ele faz no final uma oração. Lá na prisão, seus cabelos crescem de novo. Ele ora a Deus pedindo que pela última vez desse a ele a oportunidade de ter novamente a força. Mas se você orar hoje, você evita ter que fazer uma última oração.